Olá, esse é o Pedra Angular e nós estamos falando a respeito dos Salmos. E nessa série Conhecendo os Salmos, nós vamos falar hoje a respeito do Salmo 139. O Salmo 139 é um salmo muito conhecido por mim e por você, é um salmo atribuído a Davi. E nós vamos, para fins didáticos, dividir esse salmo em três partes. E a primeira parte do salmo compreende entre o primeiro versículo e o 12º. E o salmista escreve o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Eu li até o versículo 3 porque até o versículo 12 o salmista vai falando a respeito da grandeza de Deus, a respeito da majestade, da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. O salmista olha para Deus e pede que Deus o sonde, ou seja, que Deus o examine cuidadosamente, porque o salmista compreende que Deus é aquele que o conhece melhor do que ele mesmo. E mais do que isso, o salmista reconhece que em todo o seu caminhar, Deus é aquele que o observa, que o acompanha, aquele que cuida e fortalece. No versículo 6, o salmista se derrama diante de Deus, reconhecendo não apenas quem Deus é, mas reconhecendo que a sua mente limitada não é capaz de alcançar a grandeza de Deus. Veja o que o salmista escreve no versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. O versículo 7 vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aqui o salmista volta a escrever a respeito da grandeza de Deus. E o salmista vai escrever que onde quer que ele esteja, seja nos altos céus, seja abaixo da terra, seja coberto por trevas, onde ele estiver, ele seria incapaz de fugir do conhecimento e do alcance de Deus. O versículo 8 vai dizer: se subo aos céus, Senhor, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao meu redor se fará de noite. Até as próprias trevas não serão tão escuras para ti, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, diante desses primeiros 12 versículos, eu e você podemos aprender que não há lugar onde eu e você possamos nos esconder de Deus. E isso, se por um lado gera temor no meu e no teu coração, também gera muito conforto, porque sabemos que nós temos um Deus real, vivo, presente, um Deus que, seja onde nós estivermos, Ele sempre nos acompanha, Ele sempre nos enxerga e a sua mão sempre nos alcança. A segunda parte desse salmo, compreendido entre o versículo 13 e o 18, vai falar a respeito da preciosidade e da minuciosidade do cuidado de Deus para conosco. O versículo 13 vai dizer: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Aqui nós vemos o salmista reconhecendo que no ventre materno ele foi tecido por Deus, ele foi cuidadosamente gerado pelas próprias mãos de Deus. No versículo 15, o salmista vai dizer: os meus ossos não te foram encobertos
quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O salmista reconhece o agir de Deus na sua formação, mas muito mais do que isso. O salmista atribui um poder muito grande a Deus, um poder capaz de trazer à existência aquilo que ainda não existe. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu e você podemos encontrar uma lição muito prática para as nossas vidas. Deus é aquele que traz à existência aquilo que ainda não existe. Se Deus já te conhecia no ventre da sua mãe, Ele conhece todas as coisas, todas as circunstâncias da minha e da tua vida. Por isso, o meu clamor, o teu clamor, ele sempre alcançará a Deus. Ele nunca pegará a Deus desprevenido. Os versículos 17 e 18 vão dizer: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. A grandeza de Deus, a preciosidade da presença e do poder de Deus, ela precisa gerar no meu e no teu coração uma resposta. Se nós servimos a um Deus fiel, a um Deus justo e poderoso, eu e você precisamos também responder com fidelidade a Ele, porque Ele é bom, Ele é fiel e Ele ouve o meu e o teu clamor. E a terceira parte desse salmo, compreendido entre os versículos 19 e 22, vai dizer assim: como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim os homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Aqui nesse contexto, vemos uma virada do salmo, porque se até aqui o salmista reconhece a bondade e a grandeza de Deus, nesse determinado momento, a partir do versículo 19, o salmista começa a dizer para Deus que os ímpios não apenas desagradam a Deus, mas também o desagradam. E há aqui um versículo muito marcante, porque o salmista vai dizer: Senhor, eu odeio aqueles que te odeiam. Meu irmão, minha irmã, Isaías no capítulo 59 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aqui, quando o salmista diz que aquilo que Deus odeia, Ele também odeia, ele está dizendo para Deus que ele ama o que Deus ama, mas ele também odeia aquilo que Deus odeia. E o meu e o teu coração precisam estar alinhados com o coração de Deus. O coração de filho precisa estar alinhado com o coração do seu pai. E concluindo o Salmo 139, o salmista termina dizendo: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Concluindo, eu aprendo aqui que um filho, alguém que ama a Deus, precisa apresentar o seu coração a Deus e pedir que Deus o examine. E caso haja algum caminho a ser corrigido, eu e você precisamos ter coragem, ousadia para dizer para Deus: Deus, me corrige caso eu esteja em desagrado ao Senhor, me corrija caso as minhas atitudes não estejam te agradando. Esse precisa ser o coração de filho. Esse foi o coração do salmista, pedindo para que Deus o sondasse e o orientasse num caminho de justiça e de paz. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as atualizações do nosso canal. E na semana que vem, nós encerraremos essa série Conhecendo os Salmos,
falando a respeito do Salmo 126. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.